capítulo, né? E eu quero ler com vocês. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Ara, vocês têm aí também? Tem, né? Tem várias versões. Hoje em dia, chique, né? As projeções. Ela começa também com bem-aventurado. É porque tem uns detalhes na tradução que eu queria aproveitar. Isso, acho que essa é mesmo. Então vamos lá, eu vou ler aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. Que essa palavra profetize na nossa vida e traga a vontade de Deus para nós, né? Hoje. Esse texto é um texto de Davi, é um texto muito especial. Ele abre o que é chamado de saltério da Bíblia, né? O que são os salmos? Os salmos são uma coletânea de músicas, de canções. Os salmos é o livro que levou mais tempo para ser escrito na Bíblia, né? De todos os livros que a gente tem, ele tem cerca de 1000 anos. Se você considerar que tem salmo de Moisés e que a gente tem salmo pós período babilônico, né? Então, só aí já dá 1000 anos. Ele provavelmente foi compilado por Esdras, Neemias, ou no contexto deles ali, pós-cativeiro. E a ideia foi dizer, essas são canções que são palavra de Deus, que nós podemos cantar. Então, é como se a gente pegasse o nosso inário, aqui o nosso repertório, e delimitasse e falasse, essas são as canções, porque essas canções revelam o coração de Deus para nós, e elas são sinceras no que nós queremos dizer para Deus. Tá bom, banda? Não toque outras músicas, toque essa. Não improvise, né? Fica nessa aqui. Por quê? Porque o povo de Israel, eles viveram muitas situações historicamente falando, né? Então, as canções, elas poderiam dizer algo que na história estava sendo dito. E é legal porque quando a gente fala aqui que a gente vai cantar uma música antiga, um corinho antigo, a gente está falando de 1950, 60, né? Então a gente está no máximo 70, 80 anos atrás. Aqui, eles cantavam a música de Moisés. Então, vamos cantar aquele corinho antigo de Moisés, de 1000 anos atrás, que Moisés cantava, né? A gente tem um antigo, vocês conhecem Castelo Forte? Castelo Forte é nosso Deus. Foi Lutero que compôs essa música, né? Então a gente tem uma de 500 anos aí, que eu acho que é uma das mais antigas que a gente pode puxar dos corinhos, né? Das músicas antigas. Eles tinham músicas, essas músicas revelavam a história do povo também, né? Então eles têm canções que eram canções de ramagem, que eles cantavam voltando da guerra, depois de uma vitória. Então é muito importante a gente entender que os salmos, eles são palavra de Deus, eles eram importantes e são importantes para o povo de Israel, só que eles são importantíssimos para nós hoje. É maravilhoso, é um dos livros mais lidos da Bíblia também, mais citados, né? Acho que o livro mais lido da Bíblia é Gênesis, né? Porque a gente começa em janeiro, lê Gênesis, e aí sempre volta de novo em Gênesis. Então Gênesis é o mais lido. Agora Salmos é o mais citado, a gente cita ele constantemente. A Ana leu, né, um Salmo 27, e eu vi mais também, tem mais leitura de Salmo. Então o Salmo, ele é aquele que nos ajuda no nosso momento de crise, de fé, naquele momento que nós precisamos, né, de uma palavra certa para fortalecer. O Salmo, ele tem esse apoio, ele nos encoraja, ele nos ajuda demais na nossa caminhada cristã. E o Salmo 1, ele é como se fosse a introdução de tudo. É como se ele fosse um resumo de todas as coisas. É como se ele nos mostrasse o que é importante a gente considerar na caminhada cristã. Então você vai ter vários salmos
falando sobre a nossa vida. Só que tem uma coisa que a gente percebe no livro de Salmos inteiro. É que existe uma diferença entre o ímpio e o justo. Então você vai encontrar no livro de Salmos, e outros também, mas vamos falar de Salmo, né, para a gente se limitar aqui. Até aqui? A gente vai encontrar em Salmos uma diferença entre o ímpio e o justo. E antes da gente falar sobre Salmo 1, eu queria conversar com você a respeito disso. Nós estamos vivendo uma geração nova, uns tempos diferentes, uns tempos moderninhos, bem diferenciado, em que todo mundo é igual, todo mundo é equilibrado, todo mundo se ama, que não é amor, né? Mas é um qualquer coisa ali que você é livre para fazer o que dá no seu coração. A frase da Disney, né? Você pode ser o que você quiser. Ninguém pode te acusar, ninguém pode falar que você não pode. E aí na história da Disney e nos filmes é sempre assim, né? Se você vira para alguém e fala assim, poxa, você não é bom você fazer isso, essa pessoa é o vilão da história. E aí vai provar, e isso normalmente é o pai, isso que é pior, né? Normalmente é o pai vira e fala, não filho, eu quero que você, lembra de Nemo? Procurando, não filho, eu quero que você fique aqui na Nemo, tal, quietinho. Aí a história vai mostrar que o pai estava errado, e no final o pai vai dizer, puxa, eu tive errado a história inteira, né? Durante 2 horas de filme eu estava errado. Isso são vários filmes da Disney, vários filmes, não só Disney, né? Da Pixar, filmes também de roteiro que são humanos, não sei como é que fala. Mas a gente vai ver a história da humanidade hoje por conta do movimento que existe, em que nós estamos vivendo, porque Deus quis que nós vivêssemos nessa época, né? E nós nascemos nessa época, então nós estamos convivendo com isso. Mas a Bíblia faz diferença entre ímpio e justo. Vocês concordam? Só para eu entender. É escola dominical? Não, é culto, né? Aqui é culto. Tá. Então, a gente precisa seguir o que a Bíblia apresenta para nós como estilo de vida. E eu vou solucionar esse problema, tá? Eu não vou ficar parado na divisão, porque o meu negócio é relacionamento de aliança, né? Então eu estou esclarecendo para a gente poder conectar. Existe o ímpio e existe o justo. O ímpio pode virar justo, o justo virar ímpio? Pode. Alguém pode achar que é justo e na verdade é um ímpio? Pode, né? E alguém pode se considerar ímpio e no final era justo? Eu tô terminando de sarar de uma tosse a semana toda. Tô até com um negocinho aqui, ó. É remédio, tá, gente? Não é produtinho errado. Nem te falei, né, que eu tava mal. Foi a semana toda, é emocionante. Essa noite, inclusive, né? Acordei tossindo. Tem lugar para remedinho aqui? Não. Não é errado você ter isso esclarecido na sua mente. O errado é quando você parte do princípio de que você é justo e o vizinho é ímpio. Isso é errado. Se o seu patrão te dá uma bronca, ele é ímpio. Se a pessoa te bajula e fala, nossa, você canta tão bem, nossa, você fala tão bem, aí ele é justo. Você entendeu? Se a pessoa nos agrada, nos dá um presente, lembra do nosso aniversário, é justo. Se a pessoa esquece da gente, não visita quando a gente estava doente, né? Passou no shopping do lado e não me cumprimentou. Tem uma galera que tem problema com isso, né? Porque às vezes a pessoa não enxerga direito, né? Então ela nem sabe que passou do lado até. Tá vendo? Nossa, olha que grossa, né? Passou do meu lado, na galeria do shopping. Me viu, olha, fez pouco caso. Aí já vai apertar, né? É ímpio. Olha só, não cumprimenta no shopping, é ímpio. Na padaria, no mercado, na rua. Porque parece que as coisas têm a ver com você. E você é o centro do universo. É o bonitão da balachita, né?
Existe essa expressão ainda? Na minha época eu falava isso aí, bonitão. Tem a balachita ainda? Não pode falar. A barata, né? A expressão não pode falar mais. A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Aqui é bolacha, né? Vai lá no Rio, tem que falar biscoito. O último biscoito do pacote. Você está se achando. Você acha que tudo tem a ver com você, que as coisas têm que girar ao seu redor. E aí o que você acha que é ímpio, o que você acha que é justo. Aí sabe o que é pior? A pessoa vem aqui na Bíblia, e aí vai ler o Salmo de Davi. E Davi fala assim: Senhor, seca os ossos do meu inimigo, acaba com ele, pisoteie, que ele seja destruído, que a história dele seja apagada da humanidade. Davi fala isso, tá? Tá aí na sua Bíblia, não sei se você já leu, mas tá aí. Que a história dele seja apagada, que nunca ninguém se lembre dele, que isso acabe, que... estava bravo, né? Tava sangue nos olhos, né? Mas isso aí é para outro dia, tá? Tem um motivo para Davi fazer isso. Mas tem. Só que o que a gente faz? A gente está chateado com o irmãozinho, a gente está ofendido com aquela pessoa, com aquele pastor que não deu a oportunidade. A gente está chateado com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele familiar. A gente fala aqui, ó, Davi está falando de você, meu irmão. Olha, você aqui, ó, seca os seus ossos. Grave, né? Secar os ossos. É pior, eu estou tentando lembrar aqui, mas tem um Davi pega pesado assim. Eu não podia falar palavrão, né? Então eu tinha que falar o que dava, né? É a palavra de Deus. Mas você imagina que se partir do princípio que depende do que o seu coração acha, vai dar muito errado. Porque nós não fomos criados para ficar isolado. Nós não fomos criados para ficar sendo bajulados. Nós não fomos criados para ser agradados. Se alguém ficar te agradando, te bajulando, você vai ficar se achando. E você vai entrar no pecado de orgulho. Então até quando a gente quer acertar, a gente acaba errando, porque a gente entra no pecado. E aí é um pecador lidando com outro pecador, né? E aí, em vez de você ir lá resolver o problema com o seu vizinho, você considera ele como um ímpio e começa a orar para que ele mude de lá, para que ele saia, para que aconteça alguma coisa, mas que ele pare de botar aquele funk para tocar. Agora não é funk, pisadinha. Para tocar aquela pisadinha alta no domingo à tarde, na hora que você queria dormir. Estão entendendo? A gente brinca, né, que... como é que você fala, Dani? Que é melhor ter um problema conhecido do que ir para um problema desconhecido, né? Então, às vezes, você mora do lado de uma pessoa que bota uma pisadinha para tocar domingo à tarde. Aí você fala, vou mudar de casa, vou para um condomínio. Meu amigo, você chega lá, antes tivesse ficado com a pisadinha, né? Por quê? Porque as coisas não têm a ver com você ter um bem-estar e ter um... Sabe? Você, cara, você é um servo do Senhor. Você é um instrumento na mão de Deus. Então quando você tiver um problema com o seu parente, com o seu familiar, quando você tiver um parente já é problema. Se você tiver um problema com o seu vizinho, querido, quando você tiver um problema com o seu irmão na igreja, você precisa entender que existe um propósito para isso. O texto que foi lido de Ageu, não sei se vocês repararam, que ele fala assim, vocês, né, vão plantar e colhem menos, né? Você falou do bolso furado. Aí na sequência do texto, ele vai dizer assim, ó, vocês não colheram porque eu sequei a planta. Vocês lembram do texto de Ageu, que foi lido agora? Não choveu porque eu não mandei chuva. É Deus, o Senhor dos exércitos. Ô Deus, eu plantei, fiz bonitinho. Era a época da chuva, você não mandou chuva? Eu não mandei. Por quê? Porque vocês não construíram a minha casa. Está construindo a casa de vocês e não fizeram a minha casa. É isso que ele está falando ali. Está mostrando no texto de Ageu que existe um governo de Deus, uma soberania de Deus acima da nossa vontade. Porque se fosse perguntar para o povo, eles iam querer chuva. 70 anos de cativeiro, não pode mandar uma chuvinha aqui? Pode. Mas qual é a condição? Se relacionem. Mantenham o relacionamento, não se isolem. Então a gente precisa entender que existe algo que está no coração de Deus e que é muito superior ao que está no seu coração.
é muito superior. Porque se parar para pensar, você vai estar sempre armando e arquitetando e dando um jeito para você ter muito conforto, muita comodidade. Mais uma palavra, só para poder ficar 3. Conforto, comodidade, sossego. Alguém falou sossego? Você vai estar sempre manipulando as coisas para isso. Por que as pessoas vão morar isoladas? Para poder ter paz, para ninguém aparecer na casa dela sem ela perceber lá do portão chegando. Tá tudo bem você querer isso, desde que você não se esqueça do porquê você foi salvo, o porquê você foi colocado no meio de uma cidade, de uma comunidade. Desde que você não esqueça que você é corpo de Cristo. Você não pode esquecer quem você é. E você é parte do corpo de Cristo. Ninguém é corpo de Cristo isolado. Uma parte do corpo que é desconectada, ela morre. Só que a partir da hora que ela está dentro do corpo, ela sofre as consequências. Tem os benefícios de fazer parte do corpo e tem as consequências. A minha cunhada, na adolescência, agora ela parou. E minha irmã também, as duas. Elas eram muito atrapalhadas assim, de trombar com coisa, né? Sabe, de chutar, de derrubar. Nossa, minha irmã trombava com parede. Ela errava o cálculo e, sei lá, e trombava. Falei, Karen, pelo amor de Deus, é o caminho que você faz em casa direto. Falei, então, assim, a parte do corpo dela sofria por ser corpo dela, entendeu? Tinha desvantagem. A Esther, minha cunhada, chutava as quinas, derrubava coisas assim, né? Falei, cara, não é fácil, né? A partir da hora que você está dentro do corpo e você faz parte do corpo, as coisas não são do seu jeito. As coisas são do jeito que o cabeça quer. Graças a Deus que não é o corpo da minha irmã. Mas é um corpo que sofre. É um corpo que passa dificuldades. É um corpo que não tem paz na hora que queria ter paz. É um corpo que tem sossego, mas daqui a pouco acaba o sossego. Vocês estão entendendo, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, antes de achar que a nossa vontade seja feita, a gente tem que lembrar que a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, ele não fala assim, que seja feita a sua vontade em nós. Cara, graças a Deus que não é isso. Mas ele fala que seja feita a vontade de Deus, como a vontade de Deus é feita no céu, que ela seja feita aqui no nosso contexto. Vocês estão entendendo que a Bíblia está o tempo todo dizendo que você é amado, que você é salvo, que você é querido, que você é parte, mas não é a sua vontade que vai ser feita? O texto de Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Se ficar seguindo o conselho da Disney, que ele vai falar, faça o que está no seu coração, vai ser feliz, sabe o que vai acontecer? Os casais vão ter a primeira briguinha e vão divorciar. Porque no casamento, querido, você já sabe, né? Não precisa falar. No casamento não é feita a sua vontade. E se a vontade de um dos dois do casamento está sendo feita o tempo todo, está errado. Porque casamento é um exemplo da vida cristã. O casamento representa a nossa jornada cristã. É morte. É morrer para a sua vontade, para que a aliança permaneça, para que a aliança siga e não quebre. Dito isso, foi a introdução. Até que hora que eu tenho? Só para me programar. Acabou? Tá, vou louco com tudo isso, tá bom. O povo aguenta? Vamos ver. Dito isso, vamos voltar para o texto aqui. Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado tem uma tradução, por isso que eu fui na ARA, na Almeida Revista Atualizada, porque tem outra tradução que vai dizer feliz. Só que feliz é muito pouco. A palavra utilizada tanto lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurado que não se assenta no caminho. O texto, a palavra do hebraico e do grego, elas estão muito acima da nossa palavra no português, que é feliz. E aí eles usam bem-aventurado, que é uma palavra difícil que a gente aceita que é algo, né? Você não fala para alguém, nossa, o cara comprou o carro, fala que bem-aventurado, né?
Eu acho, né? Que as pessoas não falam. Mas a palavra utilizada aqui, ela é mais do que feliz. É uma pessoa completa. É uma pessoa satisfeita. É aquela pessoa que não precisa de mais nada. Ele está feliz. Só que ele está mais do que feliz. Porque ele está completo. Essa é a palavra. Então pensa nessa palavra quando eu falar bem-aventurado, tá? Bem-aventurado é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o Salmo 1, eu disse que ele é uma introdução de todo o Salmo e ele representa o coração de Deus para nós. Ele vai dizer para a gente 3 coisas muito importantes aqui no Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer o que nós não devemos fazer, ele vai dizer o que nós devemos fazer e ele vai dizer quem nós somos. Identidade. Então tem a ver com não fazer coisas, fazer outras coisas e a nossa identidade. Amém? Entenderam? O que ele fala sobre não fazer? Ele fala assim que é uma pessoa muito feliz, extremamente feliz. É uma pessoa completa, aquela pessoa que não ouve conselho de ímpio. O que é o conselho do ímpio? Se você parar para pensar, se você trabalhar numa empresa, deixa eu tentar chegar num exemplo aqui. Imagina, é que eu não queria falar coach, não queria usar o exemplo do coach. Mas você imagina alguém que é um grande influenciador na área que você trabalha. Aquele cara que sabe muito do trabalho. Você trabalha com bolo e tem uma pessoa que é incrível no bolo, que é a melhor boleira do mundo, sabe? Você trabalha com imóveis e você tem aquele cara que é o top, que ensina, que escreveu livros, né? Então você trabalha na área de construção e você tem uma pessoa que é uma referência naquilo. Se essa pessoa, ela é justa, de acordo com a palavra de Deus, você pode ouvir o conselho dela e seguir em frente. Principalmente se você entender, olha o limite aqui, se você entender que ela é parte do corpo de Cristo. Porque existe o Espírito Santo nela. Estão entendendo? Então é possível que alguém do corpo de Cristo, salvo, que tem o Espírito Santo morando dentro dela, seja uma grande referência em alguma coisa. Que as pessoas buscam conselho dessa pessoa. E é possível que tenha uma pessoa que é ímpio, que não é cristão, que não é parte do corpo de Cristo, que não tem o Espírito Santo dentro dela e que seja uma grande referência sobre o assunto. Você vai ouvir o conselho dessa pessoa com 2 pés atrás, porque ela vai te dar conselhos e ela vai falar assim: acorda às 5 horas da manhã, corre 5 quilômetros antes das 5h30, sei lá, nem sei se dá, né? Mas ele vai começar a dar uns conselhos de coisas que nem ele mesmo fez na vida, sabe? Ele chegou a ser a referência, mas ele mesmo não fazia isso quando não era referência, né? Mas ele vai te dar vários conselhos de coisas que está na cabeça e na verdade ele tem outros interesses. São interesses pecaminosos, são interesses de vender curso, são interesses de fazer o que ele quiser. Mas não é o interesse daquele que quer encontrar a vontade de Deus para a vida dele. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando aqui junto de vocês, para a gente estar conversando aqui, entender que existe um alerta. Você precisa caminhar a sua caminhada cristã alerta. Você não pode baixar a guarda. Você deve prestar atenção. A gente vai ver Jesus nos dando esse alerta lá no final. A gente vai ver Paulo falando isso aos Tessalonicenses. Orai e vigiai. A gente precisa manter o alerta. Por quê? Porque a gente é pego quando a gente menos percebe. Quanto menos percebe, você está com o coração, não está mais em Deus. Seu coração está no negócio, está no dinheiro, está em se promover, está em lançar o seu nome. O seu coração desvirtuou. Começou num caminho bom, mas você se desviou. Você perdeu o caminho. E por que você fez isso? Porque você ouviu o conselho do ímpio. Você parou de ouvir a voz do Senhor, daquilo que Ele estava dizendo para você, e você passou a ouvir a palavra de alguém que é muito bom no que faz, mas não é irmão. Vocês estão entendendo?
É um processo, tá? Não tem como eu falar tudo que eu queria falar, tem que fazer uma conferência de 1 ano aqui. Mas eu estou orando para que o Espírito Santo esteja traduzindo as coisas aí. Amém? É a melhor coisa, né? Então a primeira coisa é não ouvir o conselho do ímpio. A segunda coisa é não se deter no caminho dos pecadores. Então você vê que existe uma progressão. Primeiro você ouve o conselho, aí daqui a pouco você para e se detém. Você já não está mais andando, agora você está participando com aquela pessoa daquilo. Você está assistindo uma aula dela. Você só não pegou um conselho e seguiu a direção. Agora você está dando ouvidos para essa pessoa. Essa pessoa ela tem prioridade no que fala para você. O que essa pessoa fala é maior até do que o pastor falou no domingo. Porque o pastor falou aquilo no domingo, mas o pastor não é influenciador na minha área de trabalho. O pastor não sabe como fazer bolo. Sei, né? Sabe? Ele não é bom nisso. Nossa, eu amo a palavra de Deus no domingo, amém. Mas na segunda, agora eu preciso ouvir os caras que são top para eu bombar, né? Cara, presta atenção aonde você está se detendo. Porque nessa progressão do Salmo 1, o próximo passo é se assentar na roda de quem? Escarnecedores. Quem é o escarnecedor? É aquele que trata das coisas da carne e não das coisas do Espírito. Eu não estou chamando vocês para serem um monte de monges. Eu não estou chamando vocês para viverem isolados do mundo. Eu estou dizendo para vocês que Jesus nos chama para ser sal e luz no mundo. Não oro para que tireis do mundo, mas que eles permaneçam lá e ali eles sejam sal e luz. Então a minha oração é para que, se você prosperar no seu trabalho de uma forma milagrosa, que isso venha de Deus para você, para que o nome dele seja glorificado e o seu coração não caia no engano a partir disso. A minha oração é para que você cresça e prospere financeiramente, para você abençoar outras pessoas, mas que o seu coração não se desvie, que você não se assente na roda daqueles que tratam das coisas da carne e não trata dos interesses do Espírito. Então a primeira coisa do Salmo 1 é dizer o que nós não devemos fazer, e ele fala que nós somos extremamente felizes se a gente não fizer isso. Você entendeu que é o contrário? Porque o mundo vai dizer assim: ouve o conselho, se detém, assiste umas aulas aqui, olha, se assenta à mesa. Imagina você sentar na mesa com o Paulo, como que chama aquele cara que foi candidato de prefeito de São Paulo? Paulo Marçal. Você lembra que ele cobrava 4.000 para o cara comer um estrogonofe com ele lá? Eu não sei se ele é cristão, eu não consegui parar para fazer essa análise, mas vou usar ele por exemplo ruim agora, vou fazer igual a gente faz com os vizinhos. Então você imagina que a pessoa começa a ouvir um conselho, aí ela se detém e começa a lidar com aquilo como uma influência para ela. Daqui a pouco ela quer se sentar à mesa com essa pessoa para poder ficar ouvindo. E aí Deus fala assim: cara, não era isso. O que você está fazendo não é nada do que eu quis para você. O que você está fazendo não tem nada a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com o seu pecado. O que você está fazendo tem a ver com o seu nome, com a sua vontade, com o seu orgulho. Sabe qual é o final disso? Porque você acredita, seguindo o conselho do ímpio, que o final disso vai ser maravilhoso. Talvez você tenha algum dinheiro, mas a sua família é destruída, a sua vida com Deus destruída. E aí você vê a pessoa se afundando em depressão, se afundando em distanciamento das pessoas do corpo de Cristo. Você vê a vida da pessoa virando um inferno, porque ela fez tudo o que era para ser feito. Mas se você vai procurar a vida do ímpio, ela é uma vida difícil, porque ela não tem a alegria verdadeira. E a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. No Senhor nós temos paz, prosperidade. Vocês estão entendendo que a Bíblia nos mostra o caminho? E cabe a quem prega a palavra, a quem ensina, a quem profetiza, quem evangeliza, está sempre nos lembrando disso, porque é muito fácil a gente se desviar disso. Nós precisamos ser lembrados da palavra de Deus todos os dias.
Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos conviver com irmãos todos os dias. Nós precisamos da comunhão com os irmãos. Não é porque vai ser tudo maravilhoso, nós vamos brigar, nós vamos ter problema, mas é corpo. O Espírito Santo está naquela pessoa. Amém? Segurando aqui. O que nós devemos fazer. Agora nós vamos falar em Salmo 1 do que nós devemos fazer. Nem se assenta em roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso nós devemos fazer. Você falou do exemplo, né, do Miguel, da gente falar as coisas, pedir e o filho ter prazer em fazer aquilo. Você entende que Deus te chama, e você pode fazer alguma coisa porque é regra. É regra, né? Se eu não ler a Bíblia, se eu não for na aula de 1 Coríntios, achei legal você estudando 1 Coríntios. Se eu não fizer tal coisa, aí vai me expulsar da igreja, então eu vou fazer só para poder. Para eu tocar, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Nós estamos sempre buscando leis, regras. A gente está sempre inventando regra nova. Porque se eu fizer a regra, se eu cumprir aquela lei, se eu fizer aquela obrigação, aí eu vou ser beneficiado. Se eu não fizer, eu não vou ser beneficiado. Então a gente tem um coração muito legalista, que está sempre buscando obedecer a lei, mas porque a gente mesmo quer ter um benefício na sequência. Você imagina... Não, misericórdia, isso aí eu vou explicar. A gente quer obedecer a lei porque a gente quer ter o benefício da lei. O que Deus está falando para a gente é que você deve cumprir a lei. A lei nunca foi anulada. Você deve cumprir a lei do Senhor. Só que existe algo a mais que está no seu coração, que é o que ele falou. Interessa para Deus muito mais o seu coração do que a sua obediência. Será que Deus tem mais prazer em cumprir sacrifícios do que em obediência? Vocês lembram que Jesus, ele fala que o servo que faz aquilo que foi pedido, como é que ele é chamado? O servo que faz aquilo que foi pedido? Inútil. Um servo que faz exatamente aquilo que o patrão pediu, ele é inútil. Por quê? Porque qualquer um faz. Fazer o que foi pedido, poxa, eu espero, né, que qualquer um faça. O que um patrão gosta quando ele encontra um funcionário? É aquele que tem o coração naquilo que ele está fazendo. Ele não faz porque o patrão mandou, mas ele faz porque ele entendeu o que o patrão onde que ele está querendo chegar. Está entendendo? Dica para o seu trabalho, ó, de graça essa, hein? Não sou coach. Quando o seu patrão te pedir alguma coisa, você vai fazer o que ele pediu, mas tenta entender o porquê que ele te pediu aquilo, aonde ele quer chegar, o que ele está precisando de verdade. Estão entendendo? Quando o pastor também, né, na liderança que cabe a ele na comunidade, te pedir um favor, te pedir alguma coisa, ele não está pedindo uma feijoada, não é para fazer feijoada. Feijoada é importante, tem que fazer a feijoada, tem que vender a feijoada, né? Isso é importante. Mas por que está pedindo isso? Da onde que... Porque daí a pessoa fala assim, eu não gosto de feijoada, não vou comprar feijoada. Eu gosto, mas eu gosto de tudo, na verdade. Mas vamos supor que a pessoa, ela enrosca com essa parte do assunto. E o pastor fala assim, cara, tá bom que você não quer comer feijoada, mas compra para alguém então, compra para ajudar. Não precisa comer a feijoada. Aí você fala assim, por que eu vou comprar e não vou comer? Porque você tem que entender que existe um porquê aquilo está sendo dito. Por que aquela direção está sendo colocada. Vocês estão entendendo? Assim é o nosso Deus. Deus é exatamente assim. Me entendam. Deus pode pedir algo de você. Deus pode te dar um dom. Deus pode te dar um ministério. Deus pode te dar alguma coisa para fazer, um serviço.
Só que ele não está interessado só no seu serviço, porque se ele colocasse um anjo para fazer, o anjo faria melhor do que você. Se Deus mandasse um anjo para pregar aqui nessa manhã, meu amigo, seria muito melhor, não ia estar tossindo, no mínimo. Não ia ficar improvisando igual eu. Mas Deus não quer anjos trabalhando, Deus quer nos usar. Mas Ele não quer botar uma regra que você tem que ficar em pé, com a mão segurando, paradinho, igual segurança de... né? Ele não quer dar essa regra e você está aí por obrigação, com o coração duro. É muito mais importante o seu coração. É muito, 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 muito mais importante o que está no seu coração. Sabe, a gente às vezes não faz a coisa tão bem feita. A gente não faz. Se outra pessoa estivesse fazendo, talvez faria melhor. E é legal os meninos, né? Os meninos estão aqui praticando, né? Muito legal, a banda. Tem nome a banda já? Do Chaves, banda do Chaves. Vocês têm a banda do Chaves. É engraçado uma cena que eles falam assim: o que você acha de a gente tocar tudo a mesma música, né? Lembra daquela cena? Se cada um tocasse a mesma música, né? Então a gente tem a banda e existem outros músicos na igreja, né? Inclusive você também é músico, né? Então às vezes você que é músico, você fala: nossa, se eu estivesse tocando, eu estaria usando outro drive, eu estaria fazendo outra coisa. Mas não funciona assim. É mais importante o coração deles em querer servir do que a qualidade da música. A qualidade tem que chegar lá, tá? Ninguém vai pegar leve com a qualidade, não. Mas existe algo mais importante, que é o seu coração. E é legal porque você fez a levadinha no baixo lá, né? Ele fez e sorriu na hora. Você estava de costa aqui. Aí ele, tu és... Aí desceu, ele ficou todo feliz olhando para a banda, né? Cara, isso é legal demais, porque você fica feliz. Pô, é o coração dele, ele alcançou, ele treinou, se planejou e fez. A gente é assim, cara. E Deus olha pra gente e a gente, sei lá, faz alguma coisa e acha incrível o que a gente fez. Estou usando você, já era. Sentou bem na frente, né? A gente faz alguma coisa e a gente acha incrível, faz a feijoada e a feijoada ficou maravilhosa. Cara, e Deus olha pra gente e fala assim: que bonitinho, olha isso. Que legal a feijoada, muito bom, importante. Só que o coração está agradando a Deus mais do que a feijoada. O seu coração está agradando mais a Deus do que o desenho, a frase que você fez. O seu coração está agradando mais a Deus do que tudo. O coração de uma mãe que cuida de um filho com alegria, apesar de tudo que está acontecendo, agrada mais a Deus do que tudo. Deus está olhando para o nosso coração. E o texto vai dizer que o seu prazer está na lei do Senhor. Ele não está meditando na lei do Senhor de dia e de noite porque mandaram ele fazer. Ele está fazendo porque ele tem prazer naquilo. É um coração diferente. E entenda que Deus se alegra com o prazer que você tem em buscá-lo. É isso que agrada a Ele. E a última coisa dessa parte, né, do texto é que ele vai dizer quem nós somos. Ele fala que aquele que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí ele fala: ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Você é como uma árvore plantada. A árvore não nasceu sozinha na beira das águas. Existem árvores que nasceram sozinhas em qualquer lugar. Aqui o texto está dizendo de uma árvore que foi plantada. Quem plantou essa árvore à beira das águas? Deus. Deus colocou você junto das águas correntes. Cara, quando vocês cantaram a música, eu falei: meu Deus, Deus está falando alguma coisa aqui, né? Quero beber dessa água. Me sacia, Senhor. Se você tem a alegria de fazer parte do corpo de Cristo, de ser servo do Senhor, é porque Deus te plantou junto às águas.
A vontade de Deus soberana, perfeita, maravilhosa, chegou até você e te alcançou. E hoje você é uma árvore plantada junto às águas. E essa árvore, no devido tempo, calma, tá? Calma. No devido tempo, espera, para de correria. Não seja aquele pé de manga, que só tem uma manga que ela encosta no chão assim, que ela nem aguenta a manga. Não queira ser essa planta, tá? Espera. Nós plantamos um pé de lixia na nossa casa lá em Bauru, quando a gente morou lá. E a gente plantou, nós moramos 7 anos em Bauru. A gente plantou logo no primeiro ano. Só que depois que a gente plantou, passou o tempo, a gente foi pesquisar, falou, pô, não dá lixia na árvore, né? 10 anos para começar a dar lixia, se for bem cuidada. 10 anos para dar umas frutinhas desse tamanho, mas que é gostosa, né? E aí ela não dá fruta todo ano, ela dá um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Pensa numa árvore que dá trabalho, é você, sou eu. Mas no devido tempo, essa árvore que foi plantada por Deus junto às águas, ela dá o seu fruto. E existe uma coisa que o texto vai dizer na sequência, pode virar aí é o 3 mesmo, mas ainda, lá. E cuja folhagem não murcha. Você sabe que existe algo que é lindo. É uma árvore frondosa, né? Acho que essa é a palavra, né? Eu nunca usei essa palavra na vida, mas é isso que eu quero dizer. É uma árvore cheia, é uma árvore bonita, cheia de folhas, né? E hoje, agora de manhã, minha mãe mandou ela estava indo viajar, ela parou para tirar foto de um ipê. Vocês já viram o ipê, né? Coisa linda, aquela coisa bonita, sabe? Então, o texto está dizendo que nós somos como essa árvore, que é prazerosa à vista. Então, não basta você ter boa folhagem e ser bonita, você deve dar fruto. Você lembra que Jesus estava andando, viu uma figueira, e ele fala, uau, que figueira bonita. Aí ele chega lá, não tem fruto na figueira, ele amaldiçoa e ela morre. Isso aí é palavra para outro dia, deixa que o pastor vai pregar outro dia e salvar vocês dessa mensagem. Mas nós somos árvore plantada junto às águas, que a folhagem é bonita, que dá o fruto ao seu tempo. Amém? E tudo que ela faz é bem sucedida. Sabe por que tudo que você faz, você é bem sucedido? Por conta das águas. Porque você foi plantado próximo das águas e a água corre. Se eu pegar você, árvore, e colocar em outro lugar, você não vai ser bem sucedido. E olha que eu estou dizendo desde o início da palavra dessa manhã, que sucesso, bem sucedido, tem a ver com a vontade de Deus para nós, e não o que o nosso coração acha que é bem sucedido. Se você ler isso aqui e falar assim, e tudo que ele faz será bem sucedido, então vou ser o melhor naquilo que eu faço, vou aparecer, vou ser o cara, vou me destacar, então você não entendeu nada do que eu estou falando aqui. Eu estou falando para você e para mim, de que o sucesso, que sermos bem-sucedidos, tem a ver com estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Tem a ver com nós caminharmos dentro daquilo que Deus tem para nós. E não nos desviar desse caminho. A gente permanecer, não ouvindo o conselho do ímpio, não se detendo e não se assentando com o escarnecedor. Meditando na lei do Senhor e tendo prazer nela de dia e de noite. Amém? O 4 em diante ele fala, os ímpios não são assim, né, bem-sucedidos. São, porém, como palha, que o vento dispersa. O que ele está dizendo? O que eles conquistam passa. E eles sentem um vazio. Todo mundo queria ser famoso, todo mundo não, né? Boa parte das pessoas queriam ser famoso, como alguém que você considera famoso. Você queria ser rico como alguém que você considera rico. Você queria ter o que o outro tem.
E eu digo para você que isso é pecado. Você querer algo diferente daquilo que Deus deu para você. Você pode almejar coisas, mas submeter cada uma delas à vontade do Senhor. Porque o texto de Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai faltar para a gente. É isso que o Salmo 23 diz. O Senhor é meu pastor e Ele não falta. Então eu não sinto falta de nada. Eu sou bem sucedido porque eu tenho o próprio Jesus. Eu tenho o próprio Senhor em mim. Eu não sou alguém que tem a vida como palha, que não tem fundamento naquilo que possui. O ímpio pode prosperar. Davi vai falar isso várias vezes, né? Nossa, olha para o lado, o ímpio prospera. Olha para a minha direita, 1000 ímpios prosperando. Ele via o ímpio prosperando, mas ele via o vazio que existia neles. E eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque isso é mais importante. Estar no centro da vontade de Deus é maior do que aquilo que o seu coração enganoso acha que é sucesso, do que o meu coração pensa que é sucesso. O vento dispersa. Aí o 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, nós estamos congregados aqui como justos, e isso é a alegria, e isso é o nosso prazer. Nós já somos plenos do Senhor. Eu quero te dar uma informação que eu não sei se você sabia, mas você já é bem sucedido diante do Senhor. Sabe por quê? Porque você é salvo. Você não vai para o inferno. Isso é mais importante do que 100 anos que você vai viver na terra. É a eternidade que você vai passar com Cristo Jesus. Você já é, meu querido, bem sucedido. Você já está diante do Senhor. E a tristeza do pecador, a tristeza do ímpio, a tristeza do escarnecedor, é porque ele não vai prevalecer na congregação dos justos. Isso é desesperador. Isso era para dar medo na pessoa. Ela entender que o ímpio, ele entender que aquilo que ele tem vai ser só durante o tempo na terra, porque a eternidade toda vai ser de julgamento. Ele já recebeu, né? O texto vai dizer lá no Evangelho, ele já recebeu a parte dele em vida. Sabe aquela parábola, né, do Lázaro, rico Lázaro, né? Ele já tem em vida aquilo que ele tinha para receber. Agora ele vai ter a condenação eterna. E sabe o que é a eternidade? É 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, nunca acaba. É infinito. Então, eu quero te dizer que você é alguém muito privilegiado, salvo pelo Senhor do fogo do inferno. O que você tem é mais precioso do que aquilo que aquela pessoa que o seu coração enganoso está olhando e tem, e você fica desejando. O que você tem é eterno, é maior. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu queria concluir com vocês, dizendo algo que a gente não pode deixar passar. Nós estamos aqui esclarecidos de que nós não devemos fazer, do que nós devemos fazer e que nós somos. E a diferença que existe entre o ímpio e o justo. E eu imagino aqui que enquanto eu falava, você pensou em pessoas que não são salvas. A sua função não é ficar dizendo se ela é ímpia ou se ela é justa. Se você entrar nisso aí, você vai entrar num loop infinito. E você vai achar que é ímpio o cara que é justo, e vai achar que é justo o cara que é ímpio. Porque nós somos enganosos demais, nosso coração se engana. A gente olha para a árvore e a gente observa o fruto, e é ali que a gente julga. E isso tem a ver com o nosso convívio, tem a ver com a nossa caminhada, e tem a ver com a nossa vida cristã. Mas existe algo que eu quero te convidar a ficar alerta. Se você tem dúvida se aquele parente seu é salvo, é parte do corpo de Cristo ou não,
Se você tem dúvida se o seu cônjuge é salvo ou não. Se você tem dúvida se o seu irmão da igreja, tem isso também, viu? É salvo ou não. Aquela pessoa com quem você está brigando. Se você tem dúvida se o seu patrão, se o seu colega de trabalho é salvo ou não. A sua função não é orar para que o osso dele seque. A não ser que você tenha o mesmo coração de Davi. Eu queria ter, mas... né? A sua função não é destruir essa pessoa. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é sobre aquilo que opera para que aquela vida se perca. E se você sabe de alguém que muito possivelmente é um ímpio e que vai se perder, que vai para o inferno, a sua luta é contra isso que está operando sobre ele. Se você tem alguma coisa a fazer com aquele irmãozinho, aquele vizinho que toca pisadinha, é pregar o evangelho de Cristo. É fazer o evangelho de Cristo ser conhecido na vida do seu parente, do seu cônjuge. Como que uma mulher cristã salva o marido, que o texto vai dizer de Paulo, né? É com as orações, é com a vida dela, e não é gotejando na cabeça dele. Como que você prega o evangelho para o seu patrão? Você pode chegar lá e começar a falar, ele fala, não tenho tempo, não dá para eu parar para te ouvir, nossa, mas eu tenho uma palavra aqui para pregar para você. Chefe fala, não, vai trabalhar, estou te pagando para você trabalhar, você vai ficar parado aqui na minha sala, né? Como que você prega o evangelho para o seu patrão? Não sendo um servo inútil. Meu Deus, você é uma carta viva do evangelho. Você pode achar que não, mas o seu patrão está te lendo. Os seus colegas de trabalho estão te lendo. O seu vizinho está lendo o seu comportamento. A sua família está lendo o evangelho de Cristo através de você. Qual é a mensagem que você tem pregado? Às vezes você vai conseguir falar alguma coisa. Na maioria das vezes você não vai conseguir falar. E outras vezes você vai falar um monte de coisa, mas o que você está falando não importa. Tem uma frase que diz que as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. O seu comportamento, e não quer dizer que você vai chegar de Ferrari no trabalho, que você vai ser o cara, que você vai ter uma mansão, que você vai ser a pessoa incrível. Isso é prosperidade para o mundo. E você pode ter desde que Deus queira. O que eu estou dizendo é que você vai passar problema. Você vai ter dificuldade. Você vai ter problema. Ninguém fala amém agora, né? Nem precisa, né? Ai, Jesus. Nem precisa, né? Falar amém para ter problema. Problema a gente já tem, né? Você vai ter muita dificuldade com a sua família, na igreja. Você vai ter dificuldade. Não precisa ser profeta para ensinar isso, né? A diferença está aí como você vai reagir a partir disso. A diferença de onde está o meu coração diante das aflições, diante dos problemas. Porque o salmista vai dizer que o Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é a nossa fortaleza. O nosso socorro no dia da angústia. O Senhor é segurança. O Senhor é tranquilidade no meio da aflição. O Senhor vai dizer que nós esperamos confiantemente no Senhor. E Ele se voltou para nós e ouviu a nossa oração e o nosso clamor. E dele veio a resposta. Não porque nós manipulamos, mas porque dele, ao tempo dele, da forma dele veio a resposta. Deus tinha algo para dizer para o povo lá, quando eles voltaram do cativeiro, e o profeta Ageu vem dizer para eles: olha, Deus quer se voltar para vocês, presta atenção do que está na vontade dele e faça. E eles fizeram, graças a Deus que pelo menos o profeta Ageu foi ouvido, porque teve uns profetas que não foram ouvidos. Então o que Deus está falando para você hoje, o que Deus está dizendo para mim hoje, para nós voltarmos o nosso coração em qual direção? Ele já disse para nós não ouvirmos, né, a respeito dos ímpios aqui, os conselhos e assentar. Ele já disse para nós termos prazer na lei. Ele já disse que nós somos árvore plantada junto ao rio, às águas tranquilas.
E o que Deus está dizendo mais para você? Quem é a pessoa que você até agora estava entendendo como um ímpio que ia para o inferno porque ela te atrapalha a vida? Quem é a pessoa que você nem queria que tivesse na sua família, que não existisse na sua família? Quem é a pessoa que está te fazendo perder a paz no trabalho? Vai pregar o evangelho para essa pessoa. Vai ser carta viva do evangelho para essa pessoa. E que o nome de Jesus seja glorificado nisso, e não o seu nome. Que o nome dele cresça e o meu diminua. Que ele seja lembrado e o meu nome morra com o meu corpo, como os arrais dizem, né? Eu amo essa música, oração. Que o meu nome morra com o meu corpo e o nome de Cristo em tudo seja lembrado. Amém? A minha oração é por isso. Que essa mensagem entre no meu coração e no seu coração.